Saito é o típico garoto solitário, fraco e miserável que é transportado para outro mundo. Ele é forçado a salvar o mundo, mas antes disso, ele tem que casar e conquistar 5 princesas. Em um determinado dia, enquanto eles sobem em uma árvore caçando insetos como crianças ingênuas fazem, um raio de luz brilha de repente sobre ele, fazendo-o abraçar o chão. Ele se pergunta o que é isso enquanto olha para o portal brilhante diante dele. Então, um velho e uma garota aparecem dele e se aproximam dele, deixando-o pensando se são alienígenas. A menina feia pergunta qual é o nome dele, e ele se apresenta de forma covarde. Ela diz que seu nome é Hima, e pede para ele não contar a ninguém sobre o que acabou de ver. Em seguida, lança um feitiço para que ele esqueça o que aconteceu e se oferece para ser amiga dele. Neste momento, o idiota imediatamente sente o senso de responsabilidade de protegê-la e de alguma forma percebe que teria que fazê-lo por muito tempo. 10 anos depois, Hime, já cumprindo deveres de esposa sem um casamento propriamente dito, vai acordar Soldui para o café da manhã. Ao ver a refeição, ele fica surpreso por ela ter preparado algo tão cedo, e ela lhe diz que acordou cedo e animada com a folga escolar que começa naquele dia. Ele pensa em como eles têm sido amigos nos últimos 10 anos, mas de repente perde o equilíbrio ao notar seu enredo enorme. Olhando para quão bem feitas estão estas obras de arte, ele diz a ela que ela mudou tanto desde que começaram o ensino médio, afirmando que ela costumava manter um perfil discreto. Ela responde que suas qualidades físicas a tornaram notável, e também que ela é uma princesa. Ele está surpreso e pergunta a ela o que quer dizer com isso, pois ela tem falado isso há anos. No entanto, ela não responde e inclina-se em sua direção para pegar o grão de arroz em seu rosto, que ela então coloca na boca de uma maneira suspeita, que imediatamente carrega seu Magnum ao máximo. Logo eles saem para a escola, e no caminho, Sato observa o pingente de anel sentado logo acima do enorme decote de Jaime, e se lembra dela dizendo a ele o quanto os anéis são importantes para ela, e que daria um deles à pessoa com quem se casasse. Ela havia perguntado se ele se casaria com ela no futuro. Emma o pega olhando para os anéis e imediatamente destrói suas esperanças ao dizer para ele se excluir de seus pretendentes potenciais, pois ele cresceu para ser feio, decepcionando-o. Mais tarde, na escola, ele pode orgulhosamente exibir suas notas de exame diante de suas amigas, e enquanto elas a elogiam por sua inteligência, ela lhes diz que é uma princesa afinal. Mas as meninas se perguntam que tipo de delírio é esse, já que ninguém sabe de qual país no mapa do Google sua cara feia é princesa. Enquanto isso, Sota também estava conversando com seus amigos. O cara feio, que tem uma semelhança impressionante com um macaco, reclama das férias que se aproximam, dizendo o quão entediante seria, principalmente porque ele está tão solteiro quanto uma nota de $1. Ele diz a Saito que ele é muito sortudo, insinuando que ele vem à escola com Hima todos os dias, mas ele responde que são apenas vizinhos. O Sr. Abe o chama de idiota e aconselha a não vacilar ou ele perde. Sato recebe uma mensagem de Hiemi, convidando-o para o festival de verão que acontecerá à noite, e ele se pergunta por que ela enviou uma mensagem. Ele olha para ela e ela acena para ele, deixando-o envergonhado enquanto se pergunta se ela gosta dele. No entanto, ele não quer criar falsas esperanças, pois não tem confiança na sua aparência. Mais tarde à noite, o idiota aparece para um encontro com seu uniforme escolar, e ao vê-la, fica hipnotizado pela beleza dela, fazendo-o assumir uma postura como se tivesse acabado de ser alistado no exército. Eles passeiam pelo festival e, ao observarem as diferentes atividades, ela o lembra de como ele segurou suas mãos quando vieram ao festival pela última vez, quando eram pequenos, para que ela não se perdesse. Ela diz a ele que ele era seu herói naquela época, mas agora ele é um zero. Poucos momentos depois, ela vê alguns pirulitos e pega um para chupar. Eles também veem uma loja de pelúcias, e Sato faz uma manobra de James Bond de baixo orçamento para conseguir uma para ela. Depois de um tempo, eles chegam na casa de Izu e ele pensa que este seria o melhor momento para confessar seus sentimentos por ela. Mas quando ele tenta dizer que a ama, é interrompido por fogos de artifício. Ela de repente revela que queria contar-lhe algo há algum tempo, e Molly se pergunta se ela também sente o mesmo por ele, antecipando que ela lhe diria o que ele não tem coragem de falar. Ela revela, para a surpresa dele, que se mudará no dia seguinte. Ela diz que está voltando para a terra natal de seu avô, um lugar muito distante, deixando-o sem palavras. Voltando para casa, ela agradece a ele pelo tempo que passaram juntos e pelas memórias que compartilham, e então rapidamente entra antes que ele possa dizer qualquer coisa. Mais tarde naquela noite, Sato se pergunta onde fica a terra natal dela, e de repente percebe que não sabe tanto sobre ela quanto pensava. Enquanto ele pensa sobre isso, de repente vê um feixe de luz do outro lado do seu quarto e imediatamente corre para verificar. Ao ver a luz brilhante vinda de longe, ele instantaneamente lembra que a mesma coisa aconteceu no dia em que a conheceu, então ele vai rapidamente para o local e enquanto se prepara para entrar no portal, ele grita o nome dela. Ele lhe diz para não ir e ela percebe que ele ainda se lembra de tudo. Então ela lhe diz que na verdade não está se mudando, mas que está indo para casa em um mundo diferente onde irá se casar, chocando-o. Ela se despede dele e entra no portal.
Além disso, Sato imediatamente corre atrás tentando impedi-la, mas é tarde demais. Então ele raciocina que não veio apenas para se despedir dela, então decide imediatamente abandonar seu próprio mundo e ir com ela para o mundo dela. Ele se encontra em um lugar onde Rima está se juntando ao seu noivo, e quando o celebrante diz que eles podem agora trocar solas, ele rapidamente chama o nome dela, surpreendendo-a. Um monstro do abismo de repente invade o palácio e a avó de Rima declara que ele está atrás da princesa, dizendo que estavam certos em tê-la escondido em outro mundo. Ele imediatamente avança para enfrentar o monstro, mas ele o lança como uma mosca, fazendo-o dizer que eles realmente precisam do Anel de Luz. Ele então instrui Imed a dar o Anel de Luz ao príncipe, mas ela imediatamente corre para encontrar Sato e o beija em vez disso. Dando o anel a ele. O avô dela fica chocado, mas o príncipe parece estar bem com isso e imediatamente dá a sua espada para Sato lutar contra o monstro. No entanto, o idiota pensa que o príncipe está mostrando a ele como é uma espada de verdade e se pergunta o que diabos deve fazer com ela. A espada começa instantaneamente a brilhar, enquanto o anel brilha, e apesar de ele não ter ideia do que está fazendo porque é um idiota, ele corre em direção ao monstro e o derrota com um golpe, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. No entanto, ele desmaia imediatamente. No dia seguinte, Imo o acorda, e ele se pergunta onde está, ao que ela responde que está no quarto do casal real, deixando-o chocado. Então ela o relembra do beijo deles, embaraçando-o enquanto começa a se perguntar se acabou de conquistar a garota que nunca pensou que seu traseiro feio pudesse namorar. Ela diz a ele que deveria se casar com o príncipe, mas ela mal o conhece e não quer se casar com um estranho. Então, quando viu um rosto familiar, simplesmente foi em frente. Ele está desapontado por ser apenas uma reflexão tardia, afinal. Então ela diz que o escolheu para ser o herói deles. Depois, ele é apresentado aos cidadãos da nação como o derrotador do abismo, o portador da luz para a nação, o rei do anel. Parece um sonho, e quando pedem para ele fazer um discurso, ele grita alguma bobagem que a multidão sem inteligência aceita alegremente. Após isso, enquanto Sato toma banho na casa de banho, ele pensa sobre como suas decisões têm sido irracionais, e Riman aparece com seus canhões de tamanho moderado apontados para ele, mas ela fica imediatamente envergonhada quando ele a vê. Ele se pergunta o que está fazendo ali, e ela diz timidamente que eles são recém-casados. Logo ambos entram no banho, e ela se sente arrependida ao dizer que o arrastou para a confusão dela, mesmo sabendo que tudo isso iria acontecer quando ela lhe deu o anel. No entanto, Sato, cego por seus sentimentos terríveis, diz a ela que ficará bem como se soubesse o que está acontecendo e então diz que não se importa em ficar ao lado dela neste mundo se isso é algo que só ele pode fazer, surpreendendo-a e fazendo-a lembrar de quando ele a defendia dos valentões quando eram pequenos. O residente culto tenta olhar para os melões dela, mas ela os esconde, dizendo para ele não levar o casamento a sério, pois só teve que escolhê-lo por impulso. De repente, a sirene toca, fazendo Sato levantar-se rapidamente, revelando seu grande joystick em 4K, o que assusta Rime. Vários monstros do abismo apareceram, e os soldados chamam Sato para ajudá-los como o Rei do Anel. Ele fica surpreso, pois o Brolegit pensou que ele foi nomeado o Rei do Anel para poder aplaudir a princesa livremente sempre que quisesse. Heimei imediatamente defende que ele não sabe lutar, mas o avô dela interrompe dizendo que ninguém dá a mínima desde que ele use o maldito anel. Ima está triste, mas Sadu reúne coragem e agarra um Batilex. Ele imediatamente começa a brilhar e ele diz a ela que, embora não saiba muito sobre este mundo, fará tudo o que puder porque percebe que significa muito para ela. Ela imediatamente o beija, aumentando sua confiança. Um dos monstros bloqueia uma garota e tenta atacá-la, mas Sato aparece de repente e corta o maldito monstro ao meio, divertindo a menina enquanto ela foge. Ele está surpreso por ainda estar de pé após cada segundo 3 deles, diferente de antes quando desabou após destruir apenas um. O avô de Haim diz a ele que é por causa do beijo que ele acabou de compartilhar com a princesa, afirmando que a força dos laços deles como marido e mulher se traduz diretamente em poder vindo do anel. Ele explica ainda que é dever de uma princesa fornecer força a um rei indo para a batalha. Ao ouvir isso, ele imediatamente percebe por que Rima colocou a salada na boca dele. No entanto, o velho diz a ele que sua fraqueza ainda não durará muito agora, por isso ele está ali para ajudá-lo. Mas Sato não está convencido de que esse velho possa ajudar muito. O Cavaleiro do Rei do Abismo aparece de repente ao ver o anel no dedo de Sato. E ao ver isso, o avô de Rime fica assustado. Sato observa que esse cara é diferente dos outros monstros, mas ele não se importa muito, já que o idiota parece estar muito confiante no beijo que sua princesa lhe deu. Ele avança como o cavaleiro com toda a sua força antes que o velho possa detê-lo, mas o cavaleiro invoca o vento que o joga contra a parede. Sato descobre que sua arma quebrou e percebe que o anel acabou de salvar sua pele de ir para o Nirvana.
O velho diz a ele para mexer a sua bunda estúpida e eles começam a correr imediatamente, com o idiota ainda se perguntando o que está acontecendo. Enquanto isso, senhor, Halloween invoca 2 monstros imediatamente para persegui-los. Enquanto eles correm, o velho lamenta que não pode acreditar que o abismo enviou algo tão forte para atacá-los, e ele conclui que isso mostra o quanto eles temem o Rei do Anel. Sato pergunta o que diabos era aquela criatura, pois era forte demais para ele, e o velho diz que é um cavaleiro do rei Ebeleest, um monstro terrível capaz de usar magia poderosa. Sato fica surpreso ao ouvir sobre magia, e diz a ele que pensava que deveria ser capaz de lidar com eles usando o poder do beijo da Haime. No entanto, o velho não está interessado em conversas inúteis, então ele diz que vão falar sobre isso depois, e imediatamente faz um movimento direto de Avatar, a lenda de Aang, erguendo uma parede de terra para ganhar tempo, chocando Satu. O velho, pensando ter providenciado um meio de escape para eles, descreve como irão escapar, mas descobre que acabou de fazer papel de bobo, pois apenas conseguiu prender os 2 contra o Sr. Halloween. O velho tolo fica com medo de que eles tenham sido cercados, e justo quando se perguntam o que fazer, o príncipe Marte aparece de repente, cobre o Sr. Halloween com um pano e o acende. Ele então diz a Sado e ao avô de Rima que uma carruagem está esperando para levá-los para fora do castelo, mas Sado se preocupa com Imá. No entanto, ele diz para ele apenas obedecer e não se preocupar com isso. Alguns momentos depois, eles estão agora na carruagem, fugindo como covardes, mas essa é a coisa mais inteligente a fazer se não quiserem se mudar para o submundo. Sato agradece ao príncipe por resgatá-los e ele se apresenta como o 2º príncipe do Império Esarus, vizinho do Reino da Luz. Sato então pergunta ao velho se o reino que deixaram ficará seguro, e ele responde que, como o abismo está atrás dos anéis e do Rei dos Anéis, ele começará a procurá-los assim que souber que eles não estão mais no castelo. No entanto, ele diz que será difícil destruir os monstros de alta classe sem o poder da luz. Ao ouvir isso, Sato diz que isso significa que ele realmente tem que ser o único a fazer algo a respeito, mas o avô de Haime destrói seu ego, lembrando-o de que estão fugindo porque ele é um fraco e não tem poder suficiente para salvá-los. Satoru fica surpreso e pergunta o que ele quer dizer com "ele não tem poder suficiente", e o velho explica que o poder dele como Rei do Anel ainda é apenas uma pequena quantia. Ele então acrescenta que para liberar todo o seu poder, ele precisará dos outros 4 anéis, chocando-o enquanto ele questiona o propósito do anel em seu dedo. O velho revela que ele tem que se casar com outras 4 princesas e pegar os anéis delas, chocando-o. O avô de Haime brinca ainda mais, dizendo que ele estará vivendo o sonho de todo homem, ficando com 5 garotas bonitas de uma vez. No entanto, Rima está triste com isso. Eles logo chegam a uma pousada e se hospedam lá, mas antes de irem para a cama, o velho decide ensinar um pouco de história a Sato. Muito tempo atrás, o mundo deles estava à beira de sucumbir aos poderes sombrios do abismo, o que quase quebrou os corações da humanidade, e muitas nações foram cobertas pela sombra da morte e perdidas. O Rei dos Anéis procurou dissipar essa escuridão, então ele forjou anéis imbuídos de magia, os anéis de luz, fogo, vento e terra. Com esses, ele travou uma batalha longa e feroz, derrotando e selando o Rei do Abismo. Depois disso, 5 princesas casaram-se com o Rei do Anel e passaram os 5 anéis através das gerações dentro das suas 5 nações, que serviram como prova do laço entre o Rei do Anel e essas princesas. No entanto, infelizmente, o Rei do Abismo reviveu e está lentamente recuperando seu poder. O dever do Rei dos Anéis é obter novamente os anéis de cada uma das 5 princesas e usar seu poder para selar o abismo. Após isso, Sato e Rime ficam no mesmo quarto e, embora estejam envergonhados pela necessidade de desenvolverem a trama juntos, Sato de repente sente dor e Rime rapidamente o atende. Ao ver seus ferimentos, ela instantaneamente se sente responsável por eles e fica triste, dizendo que é porque o escolheu como Rei da Chuva. Ela sai correndo do quarto e ele imediatamente a segue, mas a perde de vista. Ao sair para procurá-la, ele vê Marcia e pergunta-lhe sobre ela. Marcia lhe diz que ela acabou de passar por ele, e entendendo o que está acontecendo, ele diz a Sato que sabe que ser o Rei do Anel é uma responsabilidade pesada, e o dever pode se tornar difícil de suportar às vezes. O idiota tenta negar como se estivesse acostumado, mas Marcia lhe diz que é grato a ele, chocando-o. Ele revela ainda que está aliviado por ter evitado o dever de ser o Rei do Anel. Ele então o elogia por deixar seu mundo para trás para correr atrás da mulher que ama, deixando-o sem palavras. Marcia então o direciona para onde Haime está, então ele corre para encontrá-la imediatamente. Ao vê-la, ele confessa que a ama e que veio para este mundo porque quis, surpreendendo-a. Mas ela diz que não quer que o marido faça todas as coisas esperadas de um Rei da Chuva. No entanto, ela informa que decidiu assumir sua responsabilidade e cumprir seu dever como sua verdadeira esposa. Ela pergunta se ele a aceitará como sua noiva mais uma vez, e ele responde que sim.
Em seguida, eles voltam para a sala prontos para o desenvolvimento da trama, mas estão muito envergonhados para dar qualquer passo. Sadu reúne um pouco de coragem e se aproxima dela. Ele a empurra para a arena de enredo, mas ao tentar iniciar o combate Gland, de repente sente que algo está errado e a deixa. Ela se pergunta o que está errado, e quando pensa que ele dirá algo razoável, o Simplório diz a ela que o tempo deles juntos deveria ser mais doce do que isso, fazendo-a se perguntar se este é o idiota que ela escolheu para ser o Rei do Anel. No dia seguinte, eles aparecem diante do velho, e ele fica desapontado porque eles não ficaram mais cultos, deixando Sato envergonhado. O velho lembra a ele que os desenvolvimentos da trama são o que dão poder ao Rei do Anel, então é melhor ele usar seu Magnum de forma eficaz. Mark aparece com algumas roupas para Satou e Rinma, e o velho lhes diz que o primeiro destino é a Vila Escondida dos Elfos, chamada Windshonka. Sato fica surpreso, e o velho diz a ele que o Anel das Asas é passado de geração em geração entre a família real. Depois eles se dirigem para Homka e se deparam com a parede de tempestade que bloqueia a entrada de outras raças. Enquanto tentam manobrar seu caminho através da tempestade, uma grande besta aparece, assustando Sato. Ele pergunta se isso também é um dos monstros do abismo, mas o velho diz para não correr. É apenas um urso, então ele se aproxima para acariciá-lo. No entanto, o urso começa a persegui-los, e enquanto correm, chegam ao ponto em que ou atravessam a muralha da tempestade para o vilarejo dos elfos, ou permitem que o urso os leve para o Nirvana. No entanto, quando o urso tenta atacá-los, alguns elfos rapidamente os salvam. Mais tarde, eles perguntam o que os trouxe à sua aldeia, e Sato imediatamente revela que é o Rei dos Anéis, e que veio conhecer a princesa elfo. Ao ouvir isso, eles dizem-lhe que ouviram o boato e vão levá-los para encontrá-la. No entanto, os elfos preparam suas mentes para o fato de que pode não dar certo como esperam. Os elfos mostram-lhes o caminho para a nação, e ao entrar, eles se dirigem diretamente ao palácio para encontrar a princesa elfa. No entanto, a princesa elfa não tem confiança em sua beleza e se esconde como uma idiota. Sato diz a ela que é o herói de outro mundo, surpreendendo-a. Ela então, envergonhada, pergunta se eles se beijaram desde que se casaram e, não suportando a ideia de trocar saliva, corre para dentro para vomitar, deixando-os pensando quem diabos é essa. Um elfo feio aparece de repente da escuridão, dizendo-lhes que é o disparate de um ser que eles têm como princesa da nação. Ele acrescenta que será difícil pegar o anel dela, e Sato pergunta quem ele é. Ele se apresenta como Jade, o filho mais velho do antigo rei alado Homka e o irmão mais velho do idiota feio que acabou de fugir. Ao perceber que ele é o famoso Rei do Anel, Jade chama seus soldados, chocando Sato. Eles imediatamente o levam, e Jade diz aos outros que ele ficará sob custódia por algum tempo, enquanto eles serão tratados como convidados do Estado. Satoru é colocado em uma cela, e enquanto se pergunta se fez algo errado, Jade lhe diz que sua irmã, Nefrites, é muito delicada. Satoru confirma isso, dizendo que ela é bem tímida e imatura, irritando Jade, que imediatamente lhe diz para não julgá-la pelos seus padrões. Ele declara que sua irmã é um anjo, e embora ela possa ser tímida, ela o ama como seu irmão mais velho. Ele ainda informa que ela raramente saiu do palácio, muito menos da nação, razão pela qual não está acostumada a estranhos. Ele revela que ela tem apenas 54 anos de idade e é muito jovem para se casar, chocando Sato, que pensa no fato de que ele vai se casar com uma bruxa maldita. Jade diz a ele que ainda precisa observá-la crescer com carinho e por isso precisa que ele espere pacientemente na cela até que ela amadureça, o que pode levar cerca de 80 anos mais. Sado grita que estará em seu túmulo até lá, mas o elfo não se importa nem um pouco com ele. Quando Jade sai da prisão, seu PF pergunta se ele tem certeza disso, e ele responde que não dá a mínima para o rei de Danabis, pois a nação estará segura enquanto tiverem a Muralha da Tempestade. Ele acrescenta que a única coisa importante é que eles têm que proteger o Anel do Vento, responsável por esse poder. 3 dias depois, Satoru ainda está trancado e percebe que esse cara não está brincando. Enquanto pensa nisso, uma mulher aparece de repente à sua frente e ele fica chocado, se perguntando quem ela é. Ela o prende na cama em uma posição suspeita e pergunta o que ele espera conseguir ao reunir os 5 anéis. Ele cerra o punho e responde que só quer viver uma vida feliz de casado com Jaime, o que a diverte. Ela o chama de estranho e acha bobo que ele planeje usar o enorme poder do Rei da Chuva para apenas uma mulher. Ela então vai abrir uma porta secreta e lhe diz para ir com ela, surpreendendo-o. Ele pergunta por que ela está ajudando-o, e ela responde que é responsável por vigiar o futuro de Humka, e no que lhe diz respeito, ele é o único capaz de se opor ao Rei do Abismo. Ela acrescenta que Jade sabe disso, e ainda assim prendeu todos eles por causa da Muralha da Tempestade, que acaba sendo a jaula que aprisiona os elfos. Ele a segue imediatamente e ela o leva para o Templo do Vento, onde está localizado o Anel do Vento.
Ao ver a estátua que carrega o anel, Satu fica chocado, e o ancião lhe diz que este é um dos anéis de poder chamados de Regalia do Vento. Ela revela que Nefritas deveria ter herdado isso, chocando-o ao considerar imediatamente liderar o protesto Justiça para Nefritas. No entanto, eles de repente veem um idiota cambaleando para dentro do templo, então se escondem rapidamente para evitar serem notados. O idiota acaba sendo Nefritas, chocando Sado, e ela promete aos pais, cujas estátuas estão lá, nunca deixar a nação para seguir o Rei da Chuva. Satoru argumenta que rezar para as estátuas dos seus pais é um total absurdo, mas a anciã diz a ele que aquelas não são meras estátuas, explicando que, mesmo que seus corações tenham parado e seus corpos estejam petrificados, eles continuam a usar o poder do anel para criar uma parede de vento como protetores da nação. Ao ouvir isso, ele faz um barulho de choque, expondo-os. No entanto, ele imediatamente começa a imitar sons de pássaros para enganá-la, mas o ancião o chama de idiota certificado, pois não existem pássaros no Templo do Vento. Nefritas os chama, e ele se revela como o Rei Anelado, fazendo-a desmaiar. Um guarda do lado de fora se pergunta o que está acontecendo com a princesa. Ao ouvi-lo, o ancião diz a Sado que é hora de ir e instrui-o a trazer Nefritas junto, o que o choca. Depois que eles saem do templo, um guarda muito feio entra no templo e descobre que Nefritas não está em lugar nenhum. Ele imediatamente informa Jade, que fica preocupada e começa a procurá-la. Enquanto isso, o ancião os leva para uma sala secreta. E enquanto Neferitas ainda está inconsciente, ela diz a Sato que a princesa elfa pode parecer tímida, mas é uma garota forte de coração. Ela diz que Neferitas aceitará um pouco de insistência para que ele possa obter o anel. Ela sai, deixando-o com ela, mas ele apenas permanece sentado até que ela recupere a consciência. No entanto, ao vê-lo, ela fica assustada e vomita novamente. Enquanto isso, Jade visita a cela de Sato, mas não o encontra lá, então conclui que ele deve ser responsável pelo desaparecimento de Nefritas. O ancião aparece e diz a ele que o Rei do Anel fugiu com a donzela do Anel do Vento, deixando-o com medo de que sua irmã não lhe diga mais que o ama. O ancião diz a ele que suas ações nunca foram para o bem de Neferitis, e ele confirma isso, dizendo que o anel ainda está com seu pai e sua mãe, o que mantém a nação segura. Então Neferitis não precisa herdar o anel. Então ele diz a ela que vai mandar procurar no apartamento dela. Enquanto isso, Satu e Iphitus estão na fase de conversa fazendo perguntas bobas. Ela pergunta a ele sobre o mundo, tem medo de sair e só lê os livros que o ancião lhe traz sobre o mundo exterior, o que a ajuda a ter uma ideia dos lugares na sua cabeça. Ao ouvir isso, Sato diz a ela que é praticamente o mesmo, pois ele não veio a este mundo por causa de poderes especiais nem nada, mas porque não queria se separar da mulher que amava. No entanto, uma vez que aproveitou a chance e deu o salto, as coisas funcionaram melhor do que ele esperava. Ela imediatamente fica animada e aproveita a oportunidade para mostrar a ele sua enorme remessa, o que o deixa embaraçado. Ele então pergunta por que ela nunca foi ao mundo exterior antes, se tem tanto interesse, e ela fica muda por um tempo. Mas quando tenta responder, Jade de repente a chama de fora, interrompendo a conversa deles. Sato veste a camisa e diz a ela que não vai forçá-la a se casar com ele, apenas para reunir os anéis, pois ela é livre para fazer o que quiser. Alguns momentos depois, eles aparecem do lado de fora, e ao vê-los juntos, Jade se irrita, mas Nefritis defende Sato, dizendo que ele não é o tipo de homem que eles acham que ele é. No entanto, Jade não escuta e fala sobre as promessas que eles têm que cumprir para seus pais, fazendo com que ela sucumba imediatamente como uma covarde. Jade começa a enumerar suas ofensas, mas a anciã aparece de repente, dizendo que ela é responsável por tudo o que aconteceu. Ela diz a Jade que a maneira como ele tratou o Rei dos Anéis é imperdoável e que ela cuidará dele a partir de agora, com o que ele concorda, mas diz a eles para nunca mais aparecerem diante de Nefritis. Em seguida, enquanto Sato e Rima conversam juntos, a anciã aparece e se apresenta como Peridot, a elfa mais velha de Homka. Rima também se apresenta, mas Sato não se preocupa com apresentações inúteis e vai diretamente perguntar se os pais de Nefrita têm algo a ver com a forma como ela acabou assim. Então ela decide contar a eles a história de Homka e como se formou uma parede de tempestade ao redor. A mãe de Neferetes e Jade não era a primogênita destinada a herdar os anéis. Ela tinha uma irmã mais velha, e havia um costume de as princesas élficas se casarem com alguém de dentro da aldeia para impedir que os anéis saíssem da aldeia e para protegê-la através das gerações. Mas a princesa mais velha se apaixonou por um viajante, um humano. Isso causou medo nos elfos, pois eles temiam que o viajante pudesse levar o anel para fora da aldeia se o recebesse. Eles até inventaram boatos que se transformaram em suspeitas, que depois se transformaram em convicção. Mas quanto mais a oposição contra o viajante crescia, mais fortes também se tornavam os sentimentos da princesa mais velha em relação a ele. No entanto, chegou o dia em que o viajante de repente parou de aparecer, pois parecia que ele havia sido expulso pelos outros elfos tentando proteger os anéis, ou talvez Isengard.
Os aldeões ficaram aliviados depois disso, mas o contrário aconteceu com a princesa mais velha, cujo coração afundou em raiva e desespero. Ela acabou lançando uma maldição na aldeia e foi embora. Isso fez com que os elfos ficassem com medo, e o temor de que sua vingança pudesse cair sobre eles a qualquer momento perdurou para sempre. Os pais de Nefrita herdaram os anéis da princesa mais velha, mas continuaram a viver com medo de sua maldição. Então, decidiram erguer uma barreira de vento para proteger a nação do mal que se aproximava através do poder dos anéis, mas ao custo de suas próprias vidas. No entanto, antes disso, a mãe de Nefrita fez com que ela e seu irmão prometessem nunca se aventurar fora da muralha, o que é a razão para o estado atual da nação. Após isso, Alabaster sugere que eles desistam do Anel do Vento, chocando Satou, e ele lhe diz que os exércitos do Rei do Abismo podem estar se aproximando enquanto falam, então eles não podem se dar ao luxo de atrasar mais em Ronca. Satou permanece sem palavras, e o velho lhe diz que eles não estão desistindo completamente do anel, mas ele precisa canalizar sua energia para obter os outros anéis no menor tempo possível, já que é um idiota fraco. Satoru concorda com isso, mas está preocupado com a princesa. No entanto, que se dane a princesa feia. Logo começam a se retirar, e Jade está bastante satisfeito, dizendo que a história do Rei do Anel é uma lenda tão antiga e mofada que nem mesmo os elfos longevos conhecem a verdade. Enquanto ele fala sobre isso, um servo chega apressado para relatar que monstros do abismo ultrapassaram a parede de tempestade da qual tanto se orgulhavam. Chocante. O servo continua dizendo que um monstro poderoso abriu um buraco na barreira e está enviando seus monstros subordinados através dele para fazer um tour pelo reino. Enquanto Satou e seu grupo saem da cidade, eles de repente veem muitos monstros marchando como se tivessem acabado de ouvir que há um buffet livre no fim da fila e estão se dirigindo para o palácio. Alabaster imediatamente anuncia que eles estão voltando para proteger os anéis, e Emma beija Sato para prepará-lo para a batalha. Os monstros começam a se divertir, e Peridot vai encontrar Nefrites para contar a ela sobre a situação. Mas Nefrites está assustada para sair, sentindo-se terrível por não poder fazer nada. Ela diz a Peridot que prometeu à mãe que ficaria lá. Ao ouvir isso, Peridot diz que se ela continuar a ser inútil para a nação, deveria simplesmente se transformar em pedra. Enquanto isso, o Sr. Halloween aparece no Templo do Vento, e ao tentar pegar os anéis, Jade de repente ataca, mas o cavaleiro o arremessa como uma mosca, fazendo-o perceber contra quem está lutando. Ele diz ao cavaleiro que isso não o fará recuar, pois ele precisa proteger o legado de seus pais. Ouvindo isso, o cavaleiro decide enviá-lo para onde estão seus pais, então, ao desferir um ataque poderoso. Mas Alabastro salva Jade bloqueando-o com seu bastão mágico. Ao vê-los, Jade pergunta a Sato por que eles voltaram, e ele diz: "Acabamos de salvar sua pele, cara." Ele se gaba e declara que veio destruir o monstro desta vez, pois agora tem muito poder, e Márcio aconselha a ser cuidadoso e não imprudente, senão não haverá mais um Rei dos Anéis. Então Sato ataca o cavaleiro com seu sabre de luz, enquanto Alabaster também apoia com sua magia. Mas o cavaleiro mostra-lhe que ele é apenas um idiota sem poder que pensa que lutar é só dizer citações motivacionais inúteis. Ao observar isso, Jade declara que eles são fracos demais para anular toda a magia do cavaleiro e estão enfrentando-a sem esperança de vitória. No entanto, Haimei diz a ele que Sato já sabe disso, mas não importa quão poderoso seja o oponente, ele ainda a protegerá. Jade imediatamente se levanta, dizendo a ela que também protegerá sua irmã, pois é para isso que ele vive desde que juraram o voto aos pais. Enquanto isso, Sato é derrubado novamente, e ele se sente envergonhado, dizendo que achou que seria um pouco melhor desta vez. Ymir observa isso e percebe que apenas seu beijo não será suficiente. Então ela imediatamente sai do Templo do Vento e vai para o quarto de Nefertari. Enquanto isso, Alabaster sugere que eles recuem, mas Satou responde que eles não podem abandonar o templo, pois precisam impedir que o monstro pegue os Anéis do Vento. Peridot entra apressada para relatar que He-Man foi convocar Nefertus, chocando Sado, e ela lhe diz que He-Man está fazendo isso por preocupação com ele. Peridot então enfrenta o Cavaleiro do Abismo, que tem esperado pacientemente que terminem de conversar. Hemat, em pé diante da porta do quarto de Nefrites, diz a ela para se casar com Sato, deixando-a chocada. Ela comenta que seus pais também sacrificaram suas vidas tentando protegê-la e aos anéis. Ela acrescenta que sabe que é uma responsabilidade pesada proteger os anéis e aqueles que os herdam. Ela também costumava ser impotente e não conseguia fazer nada além de ser protegida. No entanto, Nefrites diz a Aimee que ela não é como ela, pois seus próprios pais se sacrificaram para criar a barreira de vento para que ela não pudesse herdar o anel. Hime diz a ela para não ser como ela e que não pôde fazer nada no seu tempo. Ela acrescenta que todos estão lutando, eles precisam dela também, mas ela objeta, dizendo que estão apenas cumprindo a responsabilidade de quem carrega o anel. No entanto, Hime afirma que Sato está lutando porque é sua casa, chocando-a.
Ele continua dizendo a ela que Sato é um cara realmente legal e faria qualquer coisa para proteger alguém querido, mesmo que isso possa Isekai ele. Ela de repente começa a chorar, implorando para que Nefertiti se case com ele, porque ela sozinha não é forte o suficiente para torná-lo forte. E de forma chocante, ela abre a porta. 5 minutos depois, ambos chegam ao Templo do Vento com um grande martelo. E enquanto os outros se perguntam o que eles planejam fazer, eles correm em direção ao Startle e desferem um golpe devastador que o despedaça, chocando Jade. Enquanto isso, o cavaleiro ainda espera pacientemente por ele sem interromper. Nefertiti pega os anéis e corre para beijar Sado. Ela dá um anel a ele enquanto coloca o outro. A barreira de vento enfraquece e desaparece imediatamente, chocando a todos. E enquanto Jade se pergunta o que será agora da sua nação, Nefertiti diz para ele não se preocupar. Ela instantaneamente entrelaça os dedos com Sato, unindo os poderes dos anéis de luz e vento, o que imediatamente libera uma luz massiva que extermina todos os monstros. O monstro noturno se desfaz em dor, e Sato imediatamente avança contra ele com seu sabre de luz. O cavaleiro tenta resistir-lhe com a sua magia do vento, mas ele se esquiva com os seus anéis e apunhala a máscara de Halloween no rosto do monstro, rachando-a. No entanto, Sato fica exausto e desmorona imediatamente. Depois ele acorda entre dois anjos e se lembra de que agora está casado com duas. Um estrangeiro entra para agradecê-lo por salvar Homika. E quando ele se pergunta quem é essa pessoa, Alabasta revela que ela é a irmã mais velha da ex-rainha Homika, chamada Princesa Smaragdi. Ela foi quem fugiu do reino após lançar uma maldição nele. Sada se pergunta o que diabos ela está fazendo aqui, e Peridot revela que ela era o rosto por trás da máscara de Halloween, chocando-o. Ela foi influenciada por um anel negro que o Rei do Abismo a manipulou para obter. Sato pergunta se eles realmente não sabem muito sobre o Rei do Abismo, ao que Peridot responde que tudo o que sabem é que foi dito que, após a batalha lendária com o Rei do Anel, ele perdeu seu corpo e sua alma foi selada em Vana. O velho acrescenta que, embora ninguém o tenha visto, do abismo, ele imediatamente tenta se mover, com a intenção de começar a trabalhar para obter os anéis restantes, mas ainda não se recuperou completamente. Peridot diz a ele que ele poderia ter morrido se fosse um rei normal sem o poder dos 2 anéis que ele obteve com a ajuda das 2 princesas, surpreendendo-o. Nefertiti sugere imediatamente que eles desenvolvam um plano em uma fonte termal no palácio para ajudá-lo a se curar mais rápido. Seguindo isso, enquanto eles se envolvem em uma trama no chuveiro, Nefritas pede a Zimet para lhe dizer como agir como uma esposa adequada, e ela responde que eles batem palmas muito à noite. Peridot de repente aparece com seus enormes mísseis e exige que Rime e Satou façam um vídeo de enredo rápido diante dela para ver quão habilidosos eles são em palmas, envergonhando-os. No entanto, Rime reúne coragem e se aproxima de Satou, pretendendo iniciar um desenvolvimento de enredo com ele. No entanto, o idiota está muito envergonhado. Ele a interrompe e diz que não quer que eles sejam pressionados a fazer isso. Mais tarde naquela noite, Smaragd encontra Alabasta para perguntar se ele sabe algo sobre seu amante, e ele lhe dá um pendente que pertence a ele, dizendo a ela que seu amante teve que partir então porque não podia suportar vê-la ser ostracizada por causa dele. No dia seguinte, Sado e sua equipe, juntamente com Nefrites, partem para seu reino, significando: enquanto isso, Smaragd ouve o nome Alabasta enquanto conversa com Peridot, que por acaso é o nome do seu amante. Ela imediatamente percebe que o sábio é seu amante. Alguns dias depois, Rima encontra Satou e Nefrites em uma posição suspeita, preparando-se para desenvolver o enredo, e grita de desapontamento dizendo que deveria ser ela nessa posição. No entanto, ela de repente acorda em uma floresta e descobre que foi tudo um sonho. Ela se levanta para procurar os outros e vê Sato servindo a comida de Nefertiti. Ele também a informa que a comida está pronta e ela se senta esperando ser servida também. Enquanto isso, Marka pergunta a Tlabaster para qual nação do Anel eles estão indo em seguida, e ele responde que estava planejando ir para a Terra da Água, a nação dos Dragonfolk, agradando Marka, que também afirma querer visitar lá. Nefertus queima a boca com a comida quente e Sato imediatamente cuida dela, fazendo Ima ficar com ciúmes, que começa a pensar que os dois têm estado estranhamente próximos recentemente. Ela pede a Sato sua própria refeição, mas ele diz para ela se servir, chocando-a. Ela fica irritada e tenta ir embora, mas ele imediatamente corre atrás dela para impedi-la. No entanto, eles de repente ouvem um som estranho e se perguntam o que é. Um prédio imediatamente aparece diante deles e, enquanto Sato considera o que está acontecendo, percebe que é uma cidade móvel e fica chocado. Ao ver isso, Alabaster fica animado e diz que nunca pensou que eles o encontrariam aqui, deixando-o se perguntando sobre o que ele está falando. Ele revela que esta é a Terra do Fogo, a nação de cavaleiros errantes e pessoas gato, chocando Sato, que não consegue acreditar que essa porcaria seja uma nação. Alabaster diz que, embora não esperasse que eles se deparassem com isso tão cedo, eles têm que aproveitar a oportunidade e recuperar o Anel de Fogo da princesa da nação, enquanto a Terra da Água pode esperar.
Isso desagrada Marka, e Sadu percebe, fazendo-o se perguntar por que ele quer tanto ir para a Terra da Água. Sadu se pergunta como eles vão entrar, e Alabaster imediatamente chama, perguntando se podem subir a bordo. Uma escada é jogada para eles, e ao ver a longa escada estreita, Neferitas fica assustada e sugere que ela volte daqui. Sato tenta acalmá-la, sendo um perfeito cavalheiro que ama as mulheres, mas Rimi rapidamente se oferece para cuidar dela. Eles logo começam a subir a escada, e o perdedor culto que vem atrás de Rimi aproveita a oportunidade para desfrutar de uma visão em alta definição de suas calcinhas. Ao embarcar na cidade em movimento, Nefertiti fica maravilhada com a visão das pessoas, pois é exatamente como seus livros descreveram a Terra do Fogo. Alabaster diz a ela que o povo gato perdeu sua nação durante a era do primeiro Rei da Chuva, então eles construíram sua capital sobre rodas e se tornaram uma nação que viajava pelo mundo vendendo suas habilidades marciais. Ele acrescenta que, sendo os cavaleiros mais poderosos do mundo, agora criaram o mercado móvel mais seguro do mundo, e cada cidade por onde passam pode adquirir todo tipo de mercadorias. Ele então sugere que comecem pedindo uma audiência com a donzela do Anel de Fogo, mas de repente percebe que as duas garotas se foram, pois não estão interessadas em suas conversas inúteis. Nefrites e Rimi são levadas pela visão da Terra, e enquanto pensam que Satou e os outros estão seguindo atrás, logo percebem que se separaram deles. Nefritas fica imediatamente assustada, sem saber o que fazer, mas Rima tenta acalmá-la. Uma garota gato as nota e elas contam que perderam seus amigos, então elas direciona para a arena, o ponto de referência mais proeminente ali, para facilitar a localização de seus amigos. Enquanto isso, Satu também está assustado que suas duas esposas tenham sido levadas quando ele ainda não as aplaudiu. Mas Alabaster diz a ele para não se preocupar, pois a cidade é muito segura e há apenas um lugar para onde elas poderiam ter ido. Alguns momentos depois, Sato vê algumas garotas gato fofas olhando para eles e se pergunta se este lugar é realmente seguro como dizem. Marka lhe diz que as pessoas gato valorizam a força acima de tudo, fazendo-o pensar que elas estão olhando para ele por causa da força que emana dele. Mas ele percebe que ninguém o vê como um Digachad quando vê as garotas se aproximarem de Marka. Eles dizem a Marcy que supõem que ele é um famoso espadachim, considerando sua postura, e o convidam para tomar chá com eles. Marceau responde que elas estão apenas julgando pela aparência e diz que Sato é muito mais forte do que ele, mas as garotas riem da sua piada, achando que ele tem um bom senso de humor, prejudicando o ego de Sato. Além disso, Marcy lhes diz que estão procurando a princesa do país e pergunta como podem encontrá-la, chocando-os, pois supõem que ele também espera cortejar a princesa, fazendo Sato se perguntar o que querem dizer com isso. Nefrites e Rimi estão ocupados aproveitando seu tempo enquanto esperam que Sato e os outros venham para a arena também. Nefritis diz a Ima que ela é igual a Sato, surpreendendo-a, e afirma ainda que ambos são gentis, o que sempre a faz sentir-se cuidada pela mãe e pelo pai sempre que está com eles. Rima fica chocada e imediatamente diz a ela que isso é ridículo, já que Nefritas tem idade para ser sua avó. Nefritas então diz a ela que tem a intenção de se desculpar com ela porque Satu esteve focado em cuidar dela, mas Ime finge não estar preocupada com isso. No entanto, Nefritas diz que isso obviamente a deixou com ciúmes, e ela concorda timidamente. Ela diz a Rimi que isso prova que ela ama Sato, ao contrário dela mesma que apenas o observa com admiração, e parece não ter sentimentos fortes por ele como ela. Enquanto conversam, um homem feio é derrubado diante delas, e percebem que a princesa o venceu. Sato chega com Marcy e Alabaster, e eles descobrem que a princesa está lutando contra aqueles que demonstraram interesse em cortejá-la. Sato entra na arena e vê a princesa destruindo brutalmente outro homem, chocando-o ao descobrir instantaneamente que seu traseiro fraco está prestes a ser humilhado. Ela desafia a próxima pessoa, mas Sato não toma nenhuma atitude. No entanto, ela vê seus anéis e imediatamente identifica que ele é o Rei dos Anéis. Ela diz a ele que ele deve ser mais forte que ela se quiser ser seu marido, mas a boca de Sato ainda está aberta enquanto ele considera a encrenca em que está prestes a entrar. A princesa de repente avança contra ele e o derruba em 2 golpes, com a boca ainda aberta de choque. A princesa fica desapontada que um fraco assim seja o Rei da Chuva, pois não consegue imaginar como um idiota fraco como ele planeja enfrentar os monstros do abismo. E então ela diz para ele voltar outro dia se quiser desafiá-la. Sato começa a treinar com Marka no dia seguinte, e Marka continua provando a ele o quanto ele é fraco. Mar sugere que façam uma pausa, e enquanto comem, um falador feio que também é o serviçal lhes diz que o marido da Princesa do Fogo tem que ser alguém forte, mas o problema permanece que todos os homens da nação, incluindo ele mesmo, são machos beta que não conseguem igualá-la em uma luta.
Então, ela começou a procurar pessoas dispostas a cortejá-la de raças de todo o mundo. Ao ouvir isso, Satou se pergunta se ela é alguém que ele pode derrotar, e Alabaster diz pra ele nem pensar nisso com sua atual habilidade péssima na espada. Satou pergunta por que diabos ele está treinando então, se não tem chance de derrotá-la, e o velho lhe lembra dos anéis na sua mão esquerda, surpreendendo-o. Ele pergunta se é justo usar magia, e aquele feio falador responde que o poder mágico é basicamente os músculos de um mago, e é uma parte justa de sua força. Alabaster continua dizendo que a magia dos anéis é uma força em outro nível, e se ele a usar bem, pode ter a chance de ganhar. Mais tarde, Sato vai assistir a luta da Princesa do Fogo com outro candidato e ele perde mais confiança em si mesmo ao ver como ela derrota o sujeito em um único golpe. Ele se senta sozinho pensando em sua situação patética e Himate vem motivá-lo colocando sua cabeça logo abaixo dos seios dela. Ele é logo chamado para treino de magia com Alabaster e depois ele vai para o spa para uma esfoliação. E enquanto espera sua vez, ele conversa com Marka, que fala sobre seu império. Satou pergunta a ele se acha que poderia ter vencido Granart, a Princesa do Fogo, se tivesse se tornado o Rei da Chuva, e Marka responde que ele não é forte o suficiente para vencê-la em uma luta pessoal, surpreendendo-o. Uma garota aleatória se aproxima deles para perguntar se eles também gostariam de uma esfoliação, e Sato concorda imediatamente, pensando que poderia ter sorte de receber um serviço manual, mas fica chocado quando um homem como ele o agarra para uma esfoliação. Após a quarta esfregação, Reynard aparece no spa, surpreendendo-o e puxa seu enredo de proteção, dizendo-lhe para vir e esfregá-la. Ele tem uma convulsão imediatamente e diz a ela que nunca tocou em uma dama antes, mas ela lhe diz que se ele não pode vencê-la em uma luta, pelo menos poderá colocar suas mãos em bom uso. Ele logo começa a esfregar, e enquanto ele amassa suas nádegas, ela lhe diz que está cansada de lutar contra vários homens fracos. Ela então lhe diz que está disposta a apoiá-lo, já que este é o dever de uma princesa do ringue, e se oferece para permitir que ele a derrote para que possa obter o anel e ter acesso ilimitado à sua enorme trama, surpreendendo-o. No entanto, ele diz a ela para não pegar leve com ele, pois ele está vindo para ganhar de verdade, e ela diz para ele tentar o seu melhor então. Depois disso, ele começa a treinar muito duro, e durante isso, decide desistir de tentar ficar mais forte e, em vez disso, escolhe usar o poder dos anéis. Ele acorda na sua cama no dia seguinte, e fica surpreso por se sentir melhor do que na noite anterior. Nefratos aparece de repente debaixo das cobertas, chocando-o ao perguntar há quanto tempo ela está ali, e ela lhe diz que ficou lá o tempo todo. Ela pergunta sobre o corpo dele e diz que o poder dos anéis também é útil para curar seu corpo ferido. Ela pergunta se ele tem se esforçado tanto para derrotar Granard, e ele responde que sim, mas também diz a ela que provavelmente não pode vencer, apesar de tudo isso. No entanto, ela o encoraja dizendo que ele pode vencer se usar o poder dos anéis. Ela acrescenta que ninguém questionará os meios que ele usou para obter os anéis, contanto que consiga que a Princesa do Fogo o reconheça como o Rei dos Anéis, deve obter todos os anéis de qualquer forma, enquanto a Princesa do Anel o apoia. Ela também lhe diz que acredita que ele deve fazer o que acha melhor, e embora ela tenha agido de maneira suspeita o tempo todo tentando tentá-lo, Sato apenas a agradece e se levanta para sair, sem ceder à velha mulher desagradável, desapontando-a. Após isso, Sato continua seu treinamento com Marcy e realiza um movimento poderoso que surpreende Marcy, que então o elogia por sua melhoria significativa. Sato fica animado e pergunta se agora tem a chance de derrotar Granard, mas Marka diz que isso ainda é impossível para ele, pois continua tão fraco quanto um aperto de mão de uma criança pequena. Dano emocional. Ele explica ainda que seu oponente não virá atacá-lo de frente como ele fez, e só quando Sato puder se adaptar ao seu oponente e executar o movimento que fez antes, é que ele finalmente conseguirá acertá-la. Martha diz a ele que agora ele tem pelo menos uma chance em 1 milhão de derrotar Granard, ao invés de nenhuma como antes. Ele então o aconselha a usar a magia do anel, e isso deve funcionar. Mas Sado prefere ser visto como um Giga Chad do que um fracote que depende de anéis poderosos. Enquanto isso, Hime, observando-os de longe, de repente ouve algumas garotas gato-fofas falando sobre como a princesa parece gostar dele, e até ofereceu seu corpo a ele, o que a choca. Mais tarde, ela percebe que as garotas estavam apenas se referindo a Granard, permitindo que ele a esfregasse. No entanto, Rima pensa que isso significa que Sato tocou o corpo de Granard, e começa a imaginá-lo agarrando-a também, o que a deixa envergonhada. Mas ela conclui que talvez precise parar de tentar manter Sato só para si. No dia seguinte, Sato desafia Granard novamente e eles se preparam para lutar, com o público animado torcendo ao fundo. Mas Rime não está satisfeita porque ganhar a luta significa que terá que compartilhar seu homem com outra mulher que tem mais doces do que ela.
Enquanto isso, um perdedor vestido em armadura sai da arena sentindo-se péssimo por ter perdido sua chance de se tornar o próximo rei. Se ao menos ele tivesse sorte o suficiente para vencer, mas o destino tem um plano diferente para ele. Ele de repente vê um anel preto ominoso, que o hipnotiza até que ele o pegue e fique sob sua influência. Ele retorna imediatamente à arena, e enquanto Satou ainda está fazendo um discurso idiota em vez de lutar, o cavaleiro aparece e lança um ataque contra ele, surpreendendo-o. Mas Granat rapidamente pula para bloquear o ataque. O cavaleiro ilumina-se.